Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o Salmo 11 do nosso propósito de oração de 150 salmos por dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O reino da duplicidade. Ao mestre de canto, uma oitava abaixo, Salmo de Davi. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas. Adulação na boca e duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, haveis de nos guardar, defender-nos sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Vamos para a nossa reflexão do Salmo 11. O Salmo 11 é uma declaração corajosa de fé inabalável em Deus. Ele nos ensina que mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, o nosso refúgio não está em fugir, mas em confiar plenamente no Senhor. O salmo começa com a poderosa declaração do salmista: no Senhor me refugio. Ele ouve o conselho de seus amigos que, com medo, lhe dizem para fugir da perseguição, como um pássaro para o monte. Mas ele rejeita a ideia, porque sua segurança não está na geografia, mas em Deus. A razão para essa confiança é a visão clara que o salmista tem da soberania de Deus. Ele diz que mesmo quando as funções estão sendo destruídas, o Senhor está no seu santo templo, o seu trono está nos céus, nada escapa ao seu olhar, e ele observa os corações dos homens com perfeita justiça. O Salmo nos lembra que, enquanto o ímpio trama o mal e atira flechas na escuridão, Deus é o justo que ama a retidão. E a recompensa para aqueles que confiam nele é a promessa de que um dia eles contemplarão a sua face. O Salmo 11 nos fala diretamente ao coração em tempos de crise. A vida nos apresenta momentos em que tudo parece estar fora do lugar. As fundações da nossa segurança parecem estar destruídas e a voz do medo nos diz para fugir. A reflexão aqui é que onde estamos buscando refúgio? No nosso próprio esforço? Em uma fuga? Ou na certeza de que Deus está no controle? Em Salmo nos ensina que a fé verdadeira não se manifesta na ausência de perigos, mas a coragem de permanecer e confiar em Deus. Que Deus, do seu trono nos céus, vê e julga e age. A nossa vitória não é a ausência de lutas, mas a paz que encontramos quando entregamos a nossa causa a Deus. É a certeza de que, ao fim de tudo, a justiça de Deus prevalecerá e nós, os que
confiamos nele, veremos a sua face. Bom, pessoal, então, esse salmo, ele é um salmo de refúgio no Senhor e é até uma providência de Deus, eu não digo coincidência, né? Mas sim providência, porque hoje, dia 11 de setembro, faz 4 anos que eu consegui comprar, que eu e meu marido, nós conseguimos comprar o nosso apartamento. Então, eu moro aqui em Manaus há 14 anos. E só que muito antes disso, eu passei por muitas coisas, né? Muitas situações. E quando eu cheguei aqui também, né? Sempre morando na casa dos outros, sempre querendo ou não, passando por situações difíceis, constrangedoras e me submetendo a morar com as pessoas, a aceitar as coisas, porque eu morava com os outros, né? Isso eu digo no geral, não é só aqui em Manaus. E esse salmo eu lembrei dessa minha luta, porque é como ele diz, né? Que nós não vamos terminar e deixar de lutar, não vai deixar de existir lutas, né? Entendeu? Mas é a manifestação da nossa fé, a nossa persistência. E quando eu olho para trás, me dá umas lembranças assim umas lembranças assim como que eu suportei tantas coisas, tantas situações, né? Mas que também eu tenho que ser grata às pessoas que passaram pela minha vida, às pessoas que me ajudaram, porque querendo ou não, eu tô aqui hoje porque existiram pessoas que abriu as portas para mim, que abriu a sua casa, que abriu a sua confiança para me receber, né? Eu digo no geral, né? Teve um consentimento familiar, teve toda uma situação. E quando eu olho para trás, ao mesmo tempo que eu sinto uma resiliência, uma luta, às vezes tempos de crise, né? Momentos assim que parecia estar tudo perdido, teve também momentos de esforço, momentos de resiliência e momento de gratidão, né? Então, hoje, dia 11 de setembro, é uma vitória enorme, é fruto de muita persistência e fé. E olha que eu não sou a melhor pessoa para falar de fé, porque a minha fé sempre fica oscilando e eu sempre tenho assim, sempre me refugiar, orar, e eu sempre fico oscilando a minha fé. Que a minha história, assim, pelo menos no básico que eu tô dizendo aqui, depois eu posso até contar melhor, que inspire as pessoas, né? Porque depois de tantos anos de luta, cada porta fechada, cada não que eu vi, cada humilhação que enfrentei, sabe? A minha fé me fez seguir em frente, querendo ou não, mesmo com a minha fé oscilando, mesmo às vezes desanimando, mesmo achando que eu não ia conseguir, eu tinha lá uma pontinha de esperança, que é o que basta, né? É a esperança para me seguir em frente. Então, houve noites de choro, de desespero, de cansaço, mas eu nunca deixei de acreditar no meu sonho, tanto pro carro, né? Tanto pro carro que hoje eu dirijo, hoje eu tenho carro, né? Quanto pra casa, né? Tanto para ser mãe também, pro casamento. Então, Deus, ele é muito bom, sabe? E foi muito bom, porque eu estava no fundo do poço, mas Deus foi trabalhando e é um processo, né? E ao abrir a porta da minha casa, não estou apenas entrando no meu lar, né? Estou entrando num novo capítulo da minha vida, onde cada tijolinho,
Cada cantinho dessa casa, desse apartamento, ele representa a prova de que a fé, a perseverança e o trabalho duro realmente transforma a nossa história, né? Então, assim, essa casa não é só minha, ela é de Deus. Essa casa é de Deus. Foi Deus que preparou, sabe? Porque eu lembro que quando a gente estava assim, há algum tempo procurando, a gente viu vários apartamentos, a gente foi pesquisar. Aí, quando eu entrei aqui para visitar, a gente comprou com tudo mobiliado. Claro que teve coisas que nós tivemos que reformar tudo e ainda estamos mexendo nele, né? Mas a gente já tinha muita coisa, né, que estava acumulada, parada lá no guarda-roupa onde eu morava, na casa da minha sogra. E aí, quando eu bati o olho aqui, quando eu entrei aqui, eu falei, é aqui, nós vamos morar aqui. Eu senti, sabe? E veio uma confirmação, como a gente tinha procurado vários, aí uma corretora, aleatoriamente, não sei como, ela mandou uma foto de uma casa com uma mensagem de Deus, sabe assim? Confia, essa casa é sua. Mais ou menos assim, é uma mensagem de confiança, sabe? E eu senti que era Deus falando comigo. Então é a materialização de uma promessa que ele fez, que ele me fez. Se eu conseguir, você também consegue, sabe? E nunca desista dos seus sonhos. Eu sei que é luta, eu sei que é difícil, eu sei que a gente desanima, eu sei que a gente quer desistir. Mas pensa que quando Deus está à frente, vale a pena. Então, que essa história, que esse salmo, lembre sempre disso, que você confie no Senhor. E Deus vai te honrar. Eu tenho muitos sonhos para conquistar, muitas coisas, mas eu queria deixar registrado aqui esse dia especial, dia 11 de setembro. Eu chorei tanto, sabe? Eu não acreditava assim que enfim eu ia ter minha casinha, eu ia ter meu cantinho, minhas coisinhas do jeito que eu sonhei, sabe? Não foi fácil, não é fácil. Mas com Deus, tudo se torna melhor, tudo se torna mais tranquilo. Então, fique com Deus, um beijo, até mais.